Olá, bem-vindo a mais um programa do nosso canal Falar é Fácil. Sempre com o objetivo de trazer pessoas importantes, com rico conteúdo e alguma informação útil para você e para todos nós. Dessa feita, o prazer de receber aqui a Natália Paola Torrenzini. Bem-vinda, Natália, em nosso programa. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Natália é simplesmente a coordenadora de recursos humanos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Nada assim, né, tão importante, porque é uma pessoa que cuida de gente. Só uma curiosidade inicial, Natália, já para você se apresentar um pouco, mas quantas pessoas estão abaixo do trabalho que você exerce na Secretaria, direto ou indiretamente? Atualmente, na minha equipe, eu temos 53 unidades subsetorial de recursos humanos, com aproximadamente 30 pessoas ligadas diretamente à área de recursos humanos. Os outros 53, ele tem um viés também administrativo, então ele faz umas atividades na área de finanças, administrativo, compras, patrimônio e recursos humanos. Então, e nós cuidamos, de 2.850 funcionários, mais ou menos. 2.850 funcionários sob sua responsabilidade. Gente, não é pouca coisa não é verdade? Natália, a sua assistente, sua secretária, sua apoiadora, não sei como é que você a chama, mas eu fiquei admirado por ela, a Janete, nos passou uma série de informações. E uma das coisas da Natália é que ela começou com 17 anos na secretaria. E de lá fez uma história para chegar no cargo tão elevado e assim rico em termos de conteúdo e de responsabilidade que você tem hoje. Conte um pouquinho a sua história pra gente. Eu iniciei com 17 anos, como estagiária, então sou de Perceberam, Campinas. não faz muito tempo, né? Faz 2 anos. Então, com 17 anos, iniciei em um programa de estágio e meio que forçado pela minha mãe, pelo fato de que eu não queria mudar de escola, Mas foi, acho que, uma grande oportunidade e hoje eu falo para ela, agradeço, porque foi uma linha que talvez eu não teria seguido, Eu sou super fã de animais, então fui para a área sou graduada em ciências biológicas. Biologia. Mas a minha atuação sempre foi na área de gestão de pessoas. Então, iniciei com 17 anos, era núcleo de pessoal na época, Então, há 17 anos, então era um núcleo de pessoal, onde tratava uma questão mais de DP, E ali dentro era em uma coordenadoria específica da nossa secretaria, que é a Coordenadoria de Defesa Agropecuária, a parte de fiscalização da nossa secretaria. E ali eu fui tendo a oportunidade de ir para outros cargos, sempre dentro da gestão de pessoas, Então, eu acabei me formando, em uma área, mas segui um outro caminho, Curioso isso. Nós tínhamos aqui em São Paulo, antigo isso, os mais antigos vão se lembrar disso. Era assim, um engenheiro que não conseguia uma reposição profissional, não sei o quê, montou uma casa de sucos. Então, assim, o nome da loja era famosa, aqui perto, aqui na Paulista, estamos aqui na Avenida Paulista, e aqui perto da Bernardino de Campos, é assim, engenheiro que virou suco. Era o nome da loja, talvez você deve se lembrar disso, novinha, mas assim, você é uma pessoa que se formou em biologia, gosta de animais e de repente foi trabalhar com gente. Como é que foi essa transição para você? Foi natural ou talvez era uma vocação, ou você fez um curso errado, ou a formação errada, ou você, apesar de fazer o que gostava, passou a gostar mais de gente? Como é que é essa história? Eu acho que eu sempre tive, assim, uma boa comunicação e sempre foi, assim, muito ligada a pessoas. Mas, por um certo momento, eu sempre achei que eu estava no lugar errado. E falava, não, eu não gosto de pessoas, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E eu acabei me envolvendo, indo pelo fluxo e tendo cargos e subindo, e aí acabei aproveitando as oportunidades. E em um determinado tempo eu entendi, falei, não, realmente eu estou no lugar certo. Eu gosto de gestão de pessoas, eu gosto de pessoas, eu sempre falava tem uma funcionária minha, uma servidora, que ela falava para mim, eu não sei, como você gosta de problemas, assim, eu gosto muito de problemas, porque eu acho que é uma oportunidade de você crescer, e de ter inputs novos, de ter criatividade, e ali lidando com pessoas, diariamente você tem um problema novo. Então, acho que isso ajuda muito. A questão do dinamismo ali de problemas, envolvendo pessoas. E eu gosto muito, assim, de lidar com pessoas e escutar
Então, acho que foi para um caminho, um fluxo muito correto, né? Mesmo eu, às vezes, achando que não. Mas foi para um fluxo muito interessante, assim. Hoje eu olho e falo, foi o caminho certo. E outro, não é pouca a sua responsabilidade lidar com mais de 2.000 pessoas em vários aspectos, né, dessa própria secretaria. Entre eles, a administração de pessoal, também a capacitação e desenvolvimento dos servidores de maneira geral, desenvolvendo programas de treinamentos para aprimorar as habilidades e competências de todos os colaboradores. Além disso, políticas de recursos humanos, que é o desenvolvimento e implementação de políticas e práticas de recursos humanos na estrutura da secretaria. Além disso, a prestação de assessoria técnica à alta administração em questões relacionadas a recursos humanos. E também a liderança de uma equipe multidisciplinar, promovendo engajamento, desenvolvimento e aprimoramento contínuo, entre, obviamente, outras atividades, porque o seu trabalho, obviamente, é muito dinâmico, né? Sim. Então, como é que é lidar com todas essas responsabilidades, com toda essa estrutura? Em que caixinha você se coloca na estrutura governamental em relação ao governo do Estado de São Paulo? É da Secretaria de Agricultura, que está também com várias outras secretarias, mas tem uma responsabilidade. Então, em relação ao governo, como é que é esse processo hierárquico? Acho que é bem interessante, né? Porque a gente lida diariamente com todos os perfis, né? Então, você tem a autogestão tendo, né, está ligado diretamente ali, né, a questão do governo, mas você também tem um público muito diverso, né? Porque a gente tem a secretaria tem carreiras diversas com nível de formação diversas, então você tem que aprender muita questão de comunicação, como comunicar em cada momento, né? Então isso eu acho que é uma questão que até antes de vir para cá eu falei, eu vou fazer essa instrução, mando para minha equipe, falo como que vocês acham que dá para entender ou não? Então assim diariamente, assim, um desenvolvimento na questão de como comunicar em cada momento, com cada público, né? Então, quando eu saí de Campinas e vim para São Paulo, então eu cheguei mais perto de uma hierarquia maior, né? Então, perto dos deuses do Olimpo, aquele brilho, aquela estrutura toda. Então, né? A gente acabou ficando mais perto, né? Então, eu tive que aprender muita questão, né, de política, não de política em si, mas de política do dia a dia, né? De como lidar, situações, né? Então, quando você está ali numa unidade mais do interior, é um pouco mais tranquilo, né? Essa questão. Mas se você vai, né, tendo a oportunidade de subir e chegar mais próximo, então você tem que ter ali um alinhamento de política, de como lidar, né? Em cada situação, como se comportar, né? E eu acho que até essa experiência de eu ter vindo do interior me ajuda muito, porque eu acabo, né, entendendo bem como é a ponta. Então, eu vejo bastante isso em outras secretarias que não têm a pulverização que nem a agricultura, porque a gente tem unidades por todo o estado, né? E isso acaba que dificulta em algumas partes e facilita em outras. Então, eu sempre falo, a agricultura é muito bonita, né? Que a gente tem defesa, extensão rural, pesquisa, abastecimento. Então, é um público diverso. Como eu vim do interior, muitas vezes eu falo, né? Vocês estão fazendo uma legislação, vocês estão fazendo alguma coisa muito direcionada para quem está na capital, né? A gente não vai ter como chegar, né, o pessoal que está na fazenda, que a internet não funciona direito, que a gente grande tem força da picos. sua secretaria, na verdade, não está na capital, está justamente no interior, na plantação, na colheita, na distribuição, nos insumos, nas políticas, nos preços, valores, e aí comércio internacional, as taxas. Ou seja, imagino que deve ser um mundo bem calmo, não é verdade? Bem tranquilo. Aliás, uma pergunta em relação a isso. Como é que você lida com toda essa estrutura? Porque nos jogos de poder, dentro de uma secretaria, de um órgão governamental, obviamente tem quem manda e quem obedece. Mas, claro, e muita política, e muitas regras, e muitos poderes. E como é que você, já que falou assim, tem toda uma habilidade para trafegar nesse meio, já que você acabou de falar que tem uma boa habilidade de comunicação, para saber lidar com cada tipo, cada situação, que habilidade é essa? Nasceu com você, você desenvolveu, e o que você sugere que as pessoas que lidam com situações, talvez não só no aspecto público, mas na vida de maneira geral,
Que habilidades uma pessoa precisa ter para lidar com essas diversidades, com essas dificuldades que normalmente uma pessoa que assume papéis de liderança, no seu caso, grande liderança, com tantas pessoas que estão aí sob o seu comando, a sua interferência direta, que habilidades são essas? Eu acho assim que a questão de social, acho que eu já tinha, né? Mas a questão muito de entender como lidar com as situações você vai adquirindo, né? Então, eu sempre falo, né? Eu brinco às vezes, né? Eu, há 5 anos atrás, meu Deus do céu, o que eu tinha feito nessa situação, né? Então, acho que a experiência te faz crescer, te faz entender. E aí, aquela coisa, né? Aquela questão, né? Que quando os mais velhos falam, né? Você vai amadurecer, você vai entender. E realmente faz sentido. Você começa a entender muito bem como são as situações, como lidar. Então, eu vejo uma grande mudança, realmente. Acho que na pandemia também eu tive um bom crescimento na questão de lidar com pessoas, porque a gente teve, né, um problema muito sério, de repente, estando à frente de uma área que demandou muito, né? E então eu fui procurar cursos, fui tentar desenvolver habilidades para me auxiliar nessa empreitada de segurar as pessoas, de tentar acalmar, né? Então, acho que a pandemia me ajudou bastante nesse ponto de desenvolvimento, né? Então, você estava no caos e tinha que acalmar todo mundo. Primeiro né? se acalmar, para depois acalmar as pessoas. Todo mundo, né? Então, acho que eu acho que toda a trajetória, né, tudo acaba te ajudando. Eu tive grandes gestores, eu falo que me ensinaram, que foram sempre muito mais calmos, né, que eu. Então, eram, né, pessoas com outro perfil, que foi muito importante para mim, né? Então, acabou que me ajudou a desenvolver, a ter um olhar diferente. E eu acho que sempre o autoconhecimento, né? Ver seus pontos fracos, né? Então, para poder lidar com eles, né? Então, acho que esse é um ponto muito que eu adquiri na pandemia, de entender quais são os pontos fracos, como lidar, né? O que tem que melhorar, né? Eu acho que isso foi importante. Mas a trajetória, a experiência te faz muito melhor com o tempo, né? Sim, até com os perrengues, com os problemas pelos quais a gente passa. Talvez aprendamos muito mais com os problemas e os erros do que com os acertos, né? Porque ali é que está o problema, ali tem que encontrar soluções. Meu Deus, o que eu faço? Não dorme, mas aí sem dormir, às vezes encontra uma solução no sonho ou vai em busca de ferramentas e recursos. Então eu quero trazer esse assunto para essa linha agora em relação à sua responsabilidade, em relação às estratégias para você modernizar a gestão de pessoas dentro do setor público. Porque é um desafio muito grande. De qualquer maneira, existe assim uma estrutura, muitas vezes tradicional, sempre foi assim, porque a gente vai fazer diferente. De repente você chega com uma visão de inovação, de transformação, e de assim, atualização em relação à própria situação de modernidade que a gente tem em função de tecnologia, de inteligência artificial e outros tantos recursos que acabam chegando, até na própria agricultura, por que não? Com máquinas, equipamentos. Tive a oportunidade de fazer um trabalho no interior, falando no Paraná. Tinha lá uma máquina que custava lá 5 milhões de reais, uma coletadeira assim, que importada da Alemanha. E assim, você olhava para o bichinho assim, ela tinha uma cara de monstro, aquelas garras assim, aquelas rodas assim que iam... Assim, meu Deus do céu, quanta coisa há nesse sistema de atualização. Então, que estratégias você utiliza na secretaria para preparar essa moçada para essas tendências todas que a gente está vivendo aqui agora? Se a gente não prepara as pessoas, obviamente vão ficar para trás, em curtíssimo espaço de tempo. E para manter essa competitividade, essa produtividade em alto, de acordo com as tendências do mundo e do mercado, obviamente a necessidade desse preparo. Como é que você lida com isso? Já que a responsabilidade de treinamento e desenvolvimento é sua. É bem legal, né, esse ponto, e muito importante. Eu assumi a coordenadoria em si há 1 ano e meio, mais ou menos, e tenho trabalhado em diversas frentes, né? Então, teve uma mudança de governo, trazendo grandes alterações em legislações que estavam há muito tempo, né, precisando de atualizações. Então, constantemente tem sido... A parte burocrática do Estado está sendo bem modernizada. E com isso, eu acho que a gente, além dessa questão de modernizar a questão legislativa, meu grande foco era poder implantar na equipe de RH a questão de RH. Então, acho que assim,
antes de a gente chegar numa questão de inteligência artificial, eu ainda estou tentando empoderar a minha equipe, né? Então, assim, eu acho que a questão de recursos humanos no Estado e em muitas empresas ela é deixada muito para trás, né? Talvez não seja uma área que apareça muito a questão de valores, alguma coisa assim, mas é uma questão que, né, ali a gente veio do DP, passou para recursos humanos, foi para gestão de pessoas, agora a gente já se falando em gestão, em gente e gestão. Então, assim, essa linha, né, talvez não tenha passado no perfil das pessoas. Então, elas não entendem a importância delas dentro de uma instituição, elas não entendem o papel importante da questão de gestão de pessoas porque, assim, as pessoas são quem compõe a empresa, quem está ali, né? Então, é um papel extremamente importante, né? E a própria equipe, às vezes, não entende a importância. Então, estou trabalhando muito internamente com a equipe de mostrar a importância, né, da área de recursos humanos, da área de gestão de pessoas, né, ter uma evolução das pessoas e da importância dela dentro da instituição, né, e colocando o RH como importante dentro da instituição. Sim. Então, com esses projetos de inovação, com projetos de trazer uma questão de qualidade de vida e mostrar o quanto que a gente precisa, né, da área. Então, é um trabalho diário, né, de mostrar a importância e, às vezes, é difícil até para quem está dentro da área se colocar na importância que tem. Então, eu tenho trabalhado isso dentro, né, da minha equipe e também na questão, né, aí já tem as lideranças maiores da minha equipe, já trabalhando com a questão da gente trazer, né, a inteligência artificial, né? Então, a secretaria recentemente desenvolveu uma inteligência artificial que chama ISA, né? Então, voltada para os servidores. Então, é uma secretaria que busca muita questão de sistemas, muito de se atualizar. Então, você tem que saber como, né, em que momento agir, né? Então, eu tenho uma frente da Natália que tem que lidar muito com o básico, que é a importância sua dentro da instituição, a importância de uma gestão de pessoas, né? E também a questão da inteligência artificial, uma questão de sistemas novos. De acompanhar o mundo, não é? Exato. Aliás, curiosamente, o que você falou, que o que você faz, é também uma tendência no mundo empresarial de maneira geral, na estrutura privada. Dos empresários de maneira geral, não numa estrutura governamental, que é justamente essa, a valorização do profissional de recursos humanos. Se as pessoas são valorizadas, é também porque o profissional de recursos humanos passou a fazer parte do board das organizações das empresas, como também o profissional de recursos humanos dentro de uma estrutura governamental. Porque o principal recurso que uma associação, que uma empresa, que uma entidade governamental tem, são as pessoas. A tecnologia vem como uma inteligência artificial. A inteligência tem lá para facilitar assim, o acesso a informações com tecnologia, mas quem está por trás é a inteligência das pessoas. Essa é uma forma de ampliar, talvez, não a inteligência, porque a inteligência é das pessoas que vão utilizar mais informações, agora com muito mais velocidade, para tirar proveito e desenvolver aquilo que tem que ser desenvolvido. Mas essa valorização do profissional de recursos humanos, que começava antes, quando era aquela pessoa que cuidava do departamento de pessoal, folha de pagamento, alguma coisa assim, apenas de estruturas para admitir, demitir, alguma coisa assim, mas não tinha essa profundidade que hoje tem de essa percepção, ainda mais no mundo que existe assim uma tendência para a humanização, da valorização das pessoas, com todos os seus detalhes, seus vieses, as suas diferenças, as suas individualidades, não é? Todo um conjunto de elementos que fazem parte dessa estrutura como um todo. E quanto mais, então, também o profissional de recursos humanos se preparou, se prepara, está sempre buscando informações, mais ele passa a ser considerado nos processos decisórios. Sim. Porque tem o seu poder de fato. Espera aí, afinal de contas, uma vez uma empresa, uma grande empresa, banco aqui de São Paulo, do Brasil, mas é um grande banco aqui. Não, mas espera aí, por que você não faz parte do board da empresa? Não, então tá, eu vou tirar esse recurso e vocês então decidam o que vocês querem. É assim, só que o meu recurso aqui é o que vai produzir, é o que vai acompanhar. Eu tenho que preparar redes, não só receber as pessoas no processo de admissão, selecionar as pessoas certas para aquelas funções, depois preparar as pessoas de acordo com as necessidades da empresa. Mas as pessoas vêm com um currículo bom, com uma formação. Só que a formação educacional que nós temos não é suficiente para que ela possa, então, preparar as pessoas de acordo com a própria velocidade das mudanças, das
das organizações e dos governos. Então, como é que faz então, essa preparação, já que a universidade, a academia, de maneira geral, por mais esforço que faça, não acompanha a velocidade tão rápida do mundo dos negócios, da dinâmica do dia a dia? É uma guerra, é uma mudança que acontece daí. Como é que a gente vai resolver? Vamos esperar na faculdade, a universidade, trazer uma nova ciência? Não, já até a coisa é agora o problema. Aí, então, essa dinâmica, esse preparo do profissional de recursos humanos, que também é que faz com que haja a luz, né? Luz mais forte em relação a esse valor que é justamente o recurso humano, ou seja, as pessoas. Eu acho que é bem interessante nessa questão de participar, né, das decisões, né? Eu tenho sentido uma melhora nesse ponto, né? Como mulher jovem, né? Muitas vezes, né? Tem que mostrar muito mais técnica para poder conseguir ser ouvida. Mas tenho visto uma melhora, assim, sabe? Um avanço muito, muito interessante, assim, nos últimos tempos, nessa questão de decisão, de participação, porque eu acho que o Recursos Humanos, ele tem ido, né, para um lado interessante, assim, principalmente dentro do Estado. Então, eu acho que passei por várias gestões e essa eu acho que tem sido a mais com um olhar diferenciado, assim, para a gestão de pessoas, né? Então, no desenvolvimento de sistemas, de carreiras, de unificação de leis, de carreiras similares com salários que têm que ser iguais, né? Para você não ter uma discrepância entre secretarias, né? Então, acho que está em um momento muito interessante, assim. Acho que é um momento a oportunidade, aquela que a gente fala, né, da onda, né, que tá, assim, a parte de gestão de pessoas, de mudança muito ativa, e acho que tem sido muito legal, assim, poder estar no processo, né. Natália, estou aqui curioso, assim, com aquela formiguinha me cutucando aqui para te fazer uma pergunta. Então, você, uma moça, pessoa jovem, mulher, assumindo um cargo importante no momento, na estrutura onde normalmente assim, uma predominância é masculina e assim com certas restrições, talvez porque não um mundo machista, e você chega lá e brilha e tem um papel tão importante. Como é que é essa questão? Primeiro, sua, particular, depois como é que você lida com isso na sua secretaria, onde ainda tem que fazer muitas mudanças em função das próprias tendências em relação à equidade, não só de salários, mas também em relação à quantidade de mulheres assumindo papéis de liderança no mundo corporativo e, claro, no seu caso, na estrutura da secretaria. É um desafio Aqui acho interessante, que uns 2 ou 3 né? podcasts só para falar sobre isso, porque é um assunto certamente que fervilha, né? É bem interessante. E, assim, para mim, como pessoa, talvez seja o meu perfil, eu sempre lidei muito bem com essa questão ali de me impor, de colocar minha opinião, mas é uma questão minha, né? Então, eu tenho esse perfil. E, por muito tempo, eu sempre eu julguei de uma forma errada, assim, né? Essa questão de posição de mulheres, né? Gente, tá tudo bem, né? A gente, né, consegue. Só que é uma questão de perfil, né? E eu consigo colocar minha opinião, mas às vezes o perfil de outras mulheres não é tão simples assim. Então, realmente, ainda temos uma diferença, né, do quantitativo de homens e mulheres, mas eu acho que tem uma tendência de ir para um caminho de ter um maior número de mulheres. Então, dentro da secretaria, hoje, a gente tem nossa chefe de gabinete como mulher, que ela apoia ações ligadas a mulheres. A gente tem uma parceria com a Secretaria da Mulher. Então, também esse governo trouxe essa questão da Secretaria da Mulher. Então, a gente faz parte de grupos de trabalho, a gente tem ações com a Secretaria da Mulher. Então, a gente tem tido ali um apoio, né? Então, acho que tem sido bem interessante isso, né? Então, a gente teve eventos no Dia da Mulher trazendo temas fortes, temas que ali a gente gostaria de falar e que muitas vezes a gente não pôde falar. Então, a gente tem projetos para a gente poder trazer mais temas ligados, né? Mas não é simples, né? A gente acho que ainda está num momento ainda que ainda talvez tenha uma demora, né, razoável para ter uma equiparação. A tomada de consciência, primeiro das próprias mulheres, depois dos homens, nós homens também, em ver que o mundo tende a ficar melhor com a participação direta das mulheres em papéis de liderança, em função das próprias características
da mulher, em termos de acuidade sensorial perceptiva, em termos de sensibilidade, em termos de tantas outras habilidades, de amorosidade, de paciência, tolerância, empatia, que obviamente facilita com todo o processo de comunicação, como você fala, de relacionamento, de contato, e a partir daí as pessoas se entendendo melhor tendem a encontrar soluções no outro patamar de nível, não é? Sim. Outra estrutura. Essa é uma parte, acho que, muito importante, na questão da comunicação. Né? E acho que a mulher tem né, um diferencial na comunicação, né? Tem sim. E é uma parte, acho que, muito importante que eu busco bastante a gente tentar desenvolver, porque eu acho que dentro das instituições como um todo, o que falta muito é comunicação. Né? Então, a gente tem buscado desenvolver comunicações e aí naquela questão diversa. Né? Então, às vezes, comunicações simples para um público, uma questão mais técnica para outro. Então, a gente está buscando muito essa questão de comunicação, né? De tentar se comunicar, tentar se fazer entender, né? Porque muitas vezes a gente se comunica e acha que está tão claro e às vezes não está, né? Comunicação então, não é o que nós falamos, a comunicação é o que o outro entende. Exato. Começamos por aí, né? Por falar nisso, uma questão também que acho importante é que você tem, sob sua responsabilidade, sob seus, né, seu mando, sua ordem, sua determinação. Ela é mandona, não é? É uma pessoa que já mostrou ser uma pessoa maleável e que tem sensibilidade muita. Mas a questão em relação à inclusão, em relação a, por exemplo, contratação de pessoas com deficiência, questões do LGBT, QIA, como é que vocês lidam com isso? Existem regras, pessoas com mais de 50 anos, como é que tem uma estrutura, tem alguma política específica na sua secretaria sobre isso? A gente tem, né, políticas na questão como um todo, né? Então, os concursos hoje em dia já, né, tem um quantitativo previsto, né, obrigatório. É cota, é percentual? Como é que é? É um percentual. Dentro né, do certame como um todo, você tem um percentual, né? É lei isso, não é? É lei, sim. Então, e a gente, no último concurso que a gente teve pessoas com deficiência, né, que entraram e aí tem um caso bem interessante, assim, eu acho que ele é um funcionário nosso muito bom, ele é cadeirante, né, de uma regional. E aí a gente trabalhou na questão de adaptar a regional, porque não tinha, né, são prédios muito antigos, então não tinha muita acessibilidade, foi feita uma acessibilidade, foi feito, dar um trabalho para ele. É um cara que trabalha na fiscalização, um cara super ativo, então assim, tem trabalhos, assim, super legais. Então, a gente tem mais um que foi para Campinas, que ele era de Barretos, que também tem uma questão motora, que também se desenvolve super bem, entrega muito, assim, profissionais excelentes. Então, assim, dentro da questão de concurso, a gente já tem as questões das cotas, né? E dentro dos cargos e comissões também a gente tem uma diversidade bem grande, assim, é uma oportunidade meio bem ampla, né? Tanto é que eu entrei como estagiária, logo já fui para um cargo comissionado, então a questão é muito mais de entrega, né, do que você representa, do que de uma questão política ou de uma questão de indicação. Então, assim, dentro da secretaria tem muita questão de entrega mesmo, de pessoas boas, de pessoas... Você, para fazer uma pergunta meio particular, você se vê fora, digamos, de uma regra, da regra geral? Porque, de maneira geral, o entendimento é que as pessoas, agora estou acomodado numa atividade pública, então não me esforço tanto, porque, afinal de contas, eu tenho a minha segurança garantida. Então, pessoas que ficam muitas vezes numa mesma função, 20, 30 anos. Como motivar essas pessoas para que elas possam também ampliar seus conhecimentos e subir na carreira, ter novas possibilidades? Como é que você lida com isso? O nosso público, na questão de novo de diversidade, a gente tem também uma questão de um Mas eu estou dizendo de maneira geral agora, não em relação só à questão de diversidade. Geral, tá. Eu acho que eu sou muito fã da questão de inovação, de criatividade, de espaços diferentes, né? Então, acho que essa questão de trazer um pouco de inovação, de criatividade, de essa venda, né, de coisas novas, de processos, de sistemas, eu acho que tudo traz uma questão de poder incentivar mais, né? Mesmo que você esteja há 30, 40 anos, né? Então, acho que essa questão de mudança, para mim, em si, é muito interessante.
E, ao mesmo tempo, é difícil de lidar com a questão de mudanças para pessoas que estão há 30, 40 anos com o mesmo, né, fluxo, o mesmo lugar, as mesmas atividades. Então, acho que assim, a grande questão é a gente trazer essas pessoas e mostrar o quão é interessante, o quão é divertido ter ações diferentes. Então, é tentar convencer que o novo não é ruim. Então, ele é um novo e pode trazer muito inputs, coisas legais, né? Então, acho que esse é um ponto que eu acho interessante. Trazer a questão de criatividades, projetos, de inovação para dentro do Lidar com gente é sempre um desafio, na verdade. É. Sempre um desafio, e mesmo porque lidamos com pessoas, e pessoas, cada um pensa de um jeito diferente, uma ideia diferente, uma origem diferente, uma família diferente, uma cultura diferente, um pensamento diferente. E a questão em relação a assédio, essa questão, como é que você tem assim, alguma política, um procedimento para lidar com esse tipo de situações que acontecem de maneira geral nas organizações, creio que também no mundo governamental, por que não? Questões de assédio moral, assédio de maneira geral, não é? Nos mais variados contextos, né? Notadamente em questões de hierarquia. O que é bem legal esse tema, porque a gente, quando eu assumi, né, a coordenadoria, foi uma das demandas que a chefe de gabinete trouxe. Falou, como não tem nada, né, assim, tão definido, né? Ou pelo escondido. Não, calma. Né? Então, a gente desenhou um projeto inicial, né, apesar de ser um tema já, né, de muito tempo, mas é um tema que tem que ser tratado, né? E vai continuar sendo tratado, vamos dizer. Então, a gente teve um desenvolvimento de um projeto com uma comissão. Então, a gente fez um grupo de trabalho para desenvolver ali políticas, para a gente desenvolver processos, como a gente ia tratar, lidar. E eu sou a presidente do grupo de trabalho, né? Então, porque ele ficou ligado aos recursos humanos, né? E hoje a gente já está com mais amadurecidos, a gente já vai tornar uma comissão permanente, né? E a gente lida com uma questão muito sigilosa. Então, todas as demandas que envolvam qualquer questão de assédio, ela é encaminhada diretamente para mim. Né? Então, eu faço a análise do conteúdo, né? A gente tem avalia caso a caso, cada situação. E aí, né, tem uma questão de burocracia do Estado, tudo. Então, a gente faz uma apuração dentro dos fatos apresentados, escuta as pessoas, né? E tudo com muito sigilo, né? E sempre com pessoas que não tenha nenhuma ligação com quem está envolvido nos fatos, né? Então, é o que eu sempre falo, né? Eu recebo, eu entendo, mas eu sempre delego para alguém pelo fato de eu já ter contato com todos os servidores, né? Então, quase nunca eu entro na questão de apurar o fato em si, na questão da apuração. Mas é quem decide, define, estabelece o que tem que ser feito. Isso. Já viu casos de você ter que desligar pessoas nessas condições, porque a pessoa tem um abuso e não... Você deu uma chance, duas, e a pessoa de fato não conseguiu se ajustar, não vai manter uma pessoa com um problema dessa natureza, né? Sim, não teve. Porque não tem como demitir, não sei, por questões até de legislação também. Ou não. Tem. Mas tem como penalizar? Tem. Tem. Isso a gente eu estou perguntando porque eu não estou sabendo. É que a gente escuta muito tem, sim, isso. Tem. No serviço público há muitos gestores até que falam, mas não tem o que eu fazer. Sim, tem o que fazer, né? Então, a gente tem, sim, mecanismo. É burocrático? Sim, é burocrático pelo fato, né, de você ter ali um concurso público, ter uma natureza ali de muitas vezes servidores serem efetivos, mas você tem ferramenta sim. Então, a partir do momento que né, constatado que teve o real problema, né, que realmente aconteceu, você encaminha para a PPD, que é o órgão responsável, que é a Procuradoria-Geral do Estado, que vai analisar né, o caso, vai ter ampla defesa, né, vai ter todo um julgamento, e ela pode ser caminhada para demissão, sim. Né, bem do serviço público. Então, sim, existe né, como fazer. Eu acho interessante, não tive isso, então fico feliz que não precisei, né, não teve nenhum caso. Teve casos de outras ações, de outros problemas, né, que é encaminhado, mas na questão de assédio, não. Acho que até é um ambiente que tá numa questão de demandas ok, assim, a gente tem não tido tanta reclamação, acho que não pelo fato até de, né, não quero falar, porque a gente tem feito lives, a gente tem feito materiais, a gente tem comunicado, né, de manter um ambiente seguro, né, para que, se preciso, você tenha um local para você denunciar, para você falar. Então, a gente tem preparado esse ambiente mais seguro, sabe?
para caso precise, né? Também, sim, eu gosto da analogia da liderança como uma pedra que chega numa lagoa, já falei isso em algum momento aqui. É uma pedra que cai numa lagoa e vai provocar uma ondulação que vai se reverberar por todo o espaço da lagoa, ou seja, é o poder, a influência da liderança. Então, se ela é uma liderança pautada em valores fundamentais, relação à ética, responsabilidade, e tem isso como quadro, não pendurado na parede, né, mas aquela essência assim, dos valores fundamentais que vão fazer com que as pessoas saibam se respeitar, saibam o espaço delas em relação a valores fundamentais de ética, honestidade, responsabilidade, proatividade, como falamos agora há pouco, de cuidados. Obviamente, assim, a tendência, como reflexo lá na frente, na ponta, de maneira geral, é que tudo flua bem nesse espaço dessa lagoa, que é todo o espaço no qual você trafega e você tem uma influência muito forte a partir de você, no seu estilo de liderança, que vai certamente inundar esse espaço como um todo em função desses valores. Quais são esses valores fundamentais que a Natália tem, que você são inegociáveis, não abre mão, e que você faz questão e de fato você gera isso como até exemplo pessoal para as outras pessoas com as quais você convive? Acho que como gestora de pessoas, como, né, liderança, né, de pessoas, eu acho que eu coloco muitas pessoas como essenciais, assim. Acho que a importância delas, elas entenderem quem elas são, a importância delas. Então, acho que assim, o cuidado com o outro, para mim, é muito importante. Assim, escutar, estar atento às pessoas. Eu acho que nada a gente faz sem pessoas, né? Então, eu acho que para mim é muito importante, né? A parte ética, claro, né? Que eu falo, né? Que muitas vezes a gente não tem como ensinar. Isso daí vem de casa, né? E, então, acho que são questões assim que eu acho que tratamento com pessoas, a forma de lidar com as pessoas, para mim é muito importante. Isso para mim é essencial, assim, e tratar as atividades, as ações da forma correta, né? Então, acho que isso para mim é muito importante. Muito bem. Uma outra questão, a gente está chegando no final do nosso tempo aqui, a nossa técnica está sinalizando assim, olha, tá no tempinho e tal. Mas assim, que prazer falar com você, tanta simpatia, com tanto conteúdo, com tanta informação e tamanha responsabilidade, porque lidar com tanta gente na sua... Espero que as pessoas, quando forem te ver depois lá na sua gravação, você vai compartilhar isso para tanta gente. Nossa, ela é minha chefe, a minha diretora estava falando essas coisas tão ricas de conteúdo e tão bonitas, porque tem a ver com assim, a sua estrutura de personalidade, quem você de fato é, o que você representa, com esse padrão de percepção e de respeito para com as pessoas. Então, que bom isso. Já que vemos assim, você em especial, com outros amigos e outros colegas dentro da secretaria, das outras secretarias, como é que é o seu convívio também com outras secretarias? Existe essa harmonia, existe assim uma disputa em quem aparece mais, quem se destaca mais ou não, estão todos juntos, unidos, porque na questão de jogos de poder a coisa é meio complicada, né? Aquele que quer mais, quer aparecer, tem pretensões lá na frente, então quer, de maneira, aproveitar os holofotes, de maneira geral, para poder ascender profissionalmente, no caso. Interessante. Acho que talvez a área de gestão de pessoas, as pessoas não têm muito essa questão de holofotes. Talvez a gente tenha mais uma questão de solução de problemas, né? Então, é bem legal, porque a gente conseguiu... Não, muito tempo, assim, e sempre foi muito dividido as secretarias, então cada um tinha uma vida muito própria, né? E recentemente, assim, num fluxo, assim, recente, acabamos se encontrando, criando um grupo que só tem aqueles grupos, aí tem um grupo oficial, né? Então, assim, a gente tem se ajudado muito, eu acho. Então, a gente joga lá, aconteceu isso, vocês já tiveram isso, vocês estão em dúvida disso. Então, eu vejo muito mais uma questão de cooperação, né? Então, eu acho que basicamente, né, é composto por mulheres, né? Mas eu vejo muito uma questão de ajuda mesmo, de parceria, né? Então, assim, é muito legal. Eu tenho parceria com várias secretarias, porque a gente às vezes tem na questão de evolução funcional com carreiras que são paralelas, são juntas ou que são similares. Então, assim, a gente tem uma troca muito grande, né? E
E acabou tendo uma diversidade também. Então, tem pessoas mais novas, pessoas mais velhas. E tem dado muito certo, assim, né? Então, tem o grupo informal nosso, né? E tem o grupo oficial. E até nesse ponto, né? Então, a gente tem uma unidade central, né? De recursos humanos, onde, né, traz as regras, né? E que também tem feito uma comunicação, né? De juntar, de pedir opinião, está sendo muito interessante, assim, porque nunca foi ouvido, né, nunca foi aberto, né, a comunicação com esse órgão ou com órgãos que traz ali a legislação para a gente. E tem tido a comunicação, né, tem iniciado, então tem trazido uma comunicação muito interessante. Então, acho que está indo para um caminho muito legal, assim. Então, a gente está numa mudança bem fluida, assim. E a sua influência nesse sentido certamente é significativa, porque se muita coisa está acontecendo, não porque as coisas aconteceram, mas porque você faz acontecer, não é? Nesse contexto, em relação ao primeiro nome do governo do Estado de São Paulo, em relação a outros governos que você também teve a oportunidade de acompanhar, já que está há bastante tempo nesse papel, nessa atuação, qual a diferença do governo atual, por exemplo, em relação a outras oportunidades e experiências que você teve no passado? E provavelmente vai ter no futuro, não sei. Sim. Mas como é que está atualmente? Me parece que tem uma deficiência, valores fundamentais. Gostaria da sua opinião em relação a isso. Essa gestão é uma gestão que trouxe muita mudança, né? Então, está num fluxo de grande mudança, né? Tem trazido inovações, tem trazido sistemas, tem trazido questões novas o tempo inteiro, né? Então, assim, com muita ambição de mudança, né? De uma questão de sistematizar. Então, a gente está com sistemas novos, com ferramentas novas. Claro que algumas com necessidade de melhorar, né? Outras que a gente falava, pô, mas o antigo era tão melhor, né? Mas é uma questão muito mais de inovação mesmo, né? Que ferramentas antigas talvez não consiga ter uma leitura, uma mudança pela forma que era feita, né? Então, assim, acho que foi uma gestão que tem tido mais comunicação também entre as secretarias, né, ali ter para mudança, né? Então tem tido uma onda de mudança, assim, né? Então acho que essa é bem diferente de quanto a isso, né? Em questão de olhar e falar, não, mas tem muita coisa, né, que tem que ser mudada. Talvez principalmente por pessoas que estão em liderança ter vindo do governo federal, né? Então tem uma ideia diferente também, né? Então traz uma ideia diferente do federal. Então um dos pontos são as reestruturações de carreira, a reestruturação das próprias organizações, né? Então, para um caminho de modernizar, de trazer um ponto mais atual, né? A questão de carreiras, para a gente foi super importante, porque teve uma unificação de vários cargos em tabelas únicas, né? Então, você consegue ter uma gestão melhor. Facilita uma administração, uma gestão. Sim. Então, você consegue desenvolver sistemas. E junto com todo um processo de tecnologia também favorecendo, obviamente, há uma tendência à modernidade aí, não é? Sim, então... E assim, uma pergunta, curiosidade minha, em relação às outras secretarias, quantas são as secretarias que tem no Estado de São Paulo? Ixi, 20. 20, tá, vamos lá, 20. Lá. Se você colocar no ranking assim, das importâncias da sua Secretaria de Agricultura e Abastecimento, obviamente ela tem uma importância, mexe com muito patrimônio, com muito dinheiro, mexendo diretamente na economia. E em relação, claro, as outras também têm a sua importância, todas são importantes. Mas se você fosse colocar assim, qual é assim, o peso de cada uma delas? Você colocaria, por exemplo, a sua secretaria em que nível? Primeiro, segundo, terceiro, quarto? Eu sei que o outro provavelmente vai ficar enciumado, né, da outra secretaria. Como ela fala que a nossa em primeiro lugar? Claro, em primeiro lugar é aquela que a gente gosta, é apaixonado. Ainda mais quando faz um trabalho com paixão, como é o caso que você faz. Mas assim, no seu peso em relação às diversas secretarias, que peso que você daria para a sua secretaria em relação às outras? Olha, pergunta errada. Meu coração é da agricultura. É a primeira que tem. Gera economia, a economia roda com a gente, é uma secretaria grande.
mas de verdade, né? A gente tem a questão que eu sempre falo, estamos entre as 4 maiores, né? Claro. Mas aí a gente tem saúde, educação, segurança Sim, pública e agricultura. Claro. Né? Então, a agricultura ali... Que adianta ter saúde e não ter... Não, que adianta ter a agricultura se não tem saúde. Aí vai ter uma briga boa, aí dá um debate tá vendo? bom, Mas né? também você não tem economia sem agricultura. Não, tá vendo só? Tá perfeito. Então, Para pagar o hospital, saúde precisa da economia. Então, peraí, olha, tem uma discussão boa aí, é o que eu sempre falo em reuniões. Eu falo, não, porque agricultura, né? Então... Natália, aqui é um espaço final para você deixar um recado para as pessoas em relação a... Claro, a gente não entramos aqui no aspecto da economia, no aspecto da agricultura como um todo, dos tipos de plantação, épocas, etc., com toda a tecnologia, com tantos outros assuntos que, obviamente, a secretaria que você da qual você participa, tem. Mas nós procuramos trazer aqui os assuntos relacionados ao que você faz, que é do segmento, do contexto de recursos humanos, que é o que você faz, e tem abaixo de você, direto ou indiretamente, mais de 2.400 pessoas, como você falou aqui agora há pouco. Então, palavrinha final para você deixar um recado, se alguém quiser entrar em contato com você, saber um pouquinho mais, quiser deixar um contato, fique à vontade. Bom, eu queria agradecer, estar aqui, agradecer a Janete, né, que foi quem... Né, foi atrás de tudo, quem teve a brilhante ideia, né, uma pessoa super especial. Se desse certo, ou se der certo, ela é responsável. Se der errado, ela é culpada. Exato, tudo é ela. Então, é ela que leva a culpa de tudo. Então, muito obrigada pelo espaço. Eu, né, como eu disse, acabei me apaixonando pelo tema, né, entendi que sou apaixonada por pessoas, então acho que é muito importante, né, falar sobre gestão de pessoas, né, sobre o quão é importante isso dentro das organizações, das empresas, das autarquias, da onde for, né, porque a gestão de pessoas ela é essencial para dar certo, para ter entrega, para tudo. Então, acho que é uma área muito importante que muitas vezes não é tão valorizada o quanto ela merece, né? Então, acho que é uma reflexão da gente pensar o quão é importante, né, a gente ter ali a gestão de pessoas. Agradecer a minha equipe que está, né, sempre comigo, dando meu apoio, estando comigo, me amparando. Eu tenho pessoas maravilhosas comigo, então, pessoas que fazem meu dia a dia ser muito melhor. Então, é isso. Obrigado. Um contato com alguém, quero falar com a Natália. Como é que eu faço para falar com essa mulher? Um contato, se você tem essa possibilidade, claro. Eu não sei de que maneira isso pode acontecer. No Instagram é Nath Paola, no LinkedIn é Natália Paola, Torresani. Com TH, né? Natália com TH, exato. E meu e-mail é natalia.paola@sp.gov.br. Né? Eu respondo e-mails, porque tem muitos gestores que não respondem e-mail. Eu respondo e-mail, tá. Gosto de e-mail, né? Então eu respondo e fico à disposição. Quem quiser para compartilhar, saber. Então, Natália Paola Torresani, muito agradecido pela sua participação no nosso programa. Trouxe um brilho colorido aqui para o nosso programa Falar é Fácil. Para você, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com outras pessoas que vão se interessar e também saborear esse conteúdo todo que a Natália trouxe aqui para a gente. Vai ser um prazer ter você com a gente em outras oportunidades. Mais uma vez, muito obrigado. E para você, fica um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.